E comunicar aos irmãos também a importância do aspecto das crianças, né? Ontem nós tivemos um batismo e estou só esperando. Concorrência é desleal nessa hora. Bem-vinda. Então, como tem sido importante o trabalho das crianças, ontem nós tivemos o batismo e a maioria foram 6 adolescentes, né? E pré-adolescentes. E eu creio que o trabalho, né, feito primeiro dos pais, né, não adianta dizer que não, por mais que a gente ache que está errado, algumas coisas a gente tem conseguido passar a vida aos nossos filhos, com todas as limitações. Quando nós temos integridade de fé, a gente passa isso para eles, né? E também eu creio que o ensino. Então nós batizamos ontem 6 pré-adolescentes e eu até estava assim, gente, eles estão muito novinhos e a gente fica no legalismo, e o Senhor ministrou o meu coração, né? Que eles não precisavam ser super conscientes, ter grande conhecimento, mas uma coisa que eu percebi em todos eles foi convicção no que estava fazendo e partiu deles. E eu passei a semana tentando fazer eles desistirem. E eu não fui vencido, né? E no final de uma sabatina eles falaram: tio, você acha que a gente é novo e tiver que esperar? Eu vou esperar, mas com aquela cara assim de, você não vai me tirar isso, né? Tenho certeza. Então, eu creio que algo que falei, Deus, abra essa porta, né? E o meu lado mais místico, tava uma chuva a hora que a gente estava no caminho, eu falei, oh Deus, dá uma graça para nós que o Senhor está aqui na hora do batismo. Queridos, o céu abriu e veio um arco-íris lindo, 2 arco-íris. Depois a Kelly tirou as fotos e foi assim, um tempo muito gracioso. Então, quando tiver, procurem participar, né? É festa e foi muito bom. E quem foram essas crianças? O Pedro, o meu filho, né? Hoje ele não veio, na hora de sair ele passou mal um pouquinho. O Pedro, o Abner tá aqui, fica em pé, Abner. Cadê o Abner? O Abner não veio hoje. Esses meninos de Abatistas têm que ser repreendidos, Jesus amado. 2, né? O Abner, a Ana Cristina, fica em pé. Fica em pé. Você não ficou em pé ainda. Aí, a Ana Cristina. O Ezequiel, que também não veio hoje. Então, os 2 Abner, o meu Pedro. Quem? Tá faltando um aqui. A Rafaele. Nossa, gente, essa menina não tem pai não para lembrar dela. E a Rafaele que ficou em casa hoje. Amém, queridos? Então, ontem eu estava orando, falei, Senhor, que esse batismo abra a porta para muitos batismos. E os batismos surgirão quando nós assumirmos as nossas posições de sermos mensageiros do Evangelho. Amém, queridos? E esse é o nosso principal chamado, né? Então, isso é uma benção demais. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Hoje nós vamos ler do 38 ao 44. João 11, 38 a 44, diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor,
já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se creres, veria a glória de Deus? Se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para livremente. Temos esse privilégio de congregar e podemos celebrar o teu nome. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu tenho meditado nesse texto, né? Nós começamos lá com Marta e Maria e Lázaro, uma família que Jesus amava. E aí eu fiquei pensando ali, e realmente nós estávamos falando da relação de uma família comum com Jesus. Geralmente nós vamos para a palavra, nós vemos os grandes nomes, aqueles que o Senhor separou, né? Pedro, a gente quer ser como Pedro, ninguém quer ser muito, né? Quer ser depois, né? Em Atos, ninguém quer ser Pedro nos Evangelhos. E a gente ouve aquelas mensagens, tem que ser como Paulo, tem que ser como Daniel. E eu quero te tirar. Porque o Daniel, Deus levantou, cumpriu o papel dele e fez a obra que ele tinha. Mas Deus relata na palavra a vida desses homens e o que aconteceu para que nós possamos aprender como Deus age e se relaciona com homens. Então são homens que tiveram um relacionamento com Deus e que Deus quer nos ensinar não é como esses homens eram, mas como Deus age. Quem é Cristo na vida deles? Porque o foco sempre é Cristo, porque nós nunca vamos conseguir ser como Paulo, querido. Não vai dar, né? Por quê? Porque Paulo é Paulo. Não dá para ser um como o outro. Cada um tem sua identidade. E eu fiquei pensando, e aqui nesse texto que nós, três domingos, a gente vem ministrando sobre Marta, Maria, Lázaro e Jesus, trabalhando uma família comum que recebia Jesus em sua casa no seu dia a dia. Eles não foram chamados apostolados para aspectos proféticos, pelo contrário, a gente é uma família que a gente consegue falar mal dela, né? Que a Marta era terrível, difícil, a Maria era preguiçosa, folgada, e o Lázaro a gente não sabe o que ele fazia, porque ele parece que dos nossos dias, as mulheres dominando, o homem mais para trás, fica a dica, homens, né? Nós vemos uma família comum que servia a Jesus, onde a sua casa era aberta para receber Jesus. Isso se identifica muito conosco, porque nós estamos no dia a dia.
A casa de Marta e Maria era uma casa onde Jesus descansava quando chegava de suas viagens missionárias ou quando ele estava para Jerusalém. Então, nós já vimos esse ponto. Nós vimos também como Marta, né? E Maria, Jesus as amava. Nós vimos também sobre aquele tempo que Jesus está na casa delas e vimos que Marta, muito agitada, muito diligente, uma serva eficaz, que queria agradar Jesus fazendo coisas, mas era implicada com a irmã, que ela queria que os outros fizessem o que ela faz, dá errado. E aí nós vimos de Maria, que Maria, ela é exaltada porque ela era uma devota, ela considerada inteligente porque ela escolheu a melhor parte. E qual que era a melhor parte, Jesus, queridos? A melhor parte que Maria escolheu foi conhecer Jesus pela sua palavra. Maria não servia Jesus ali, baseado nos sinais, nos prodígios, nos milagres, nos movimentos. Ela conhecia Jesus pela sua palavra. Então a melhor parte foi que ela resolveu priorizar a pessoa de Jesus. Ela investiu no relacionamento com Jesus. Quando Jesus estava ensinando, ele não estava trazendo doutrina, ele estava se revelando. E ela conheceu Jesus pelo Evangelho, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E às vezes nós viemos para cá, para esse culto, com a expectativa de Deus fazer grandes movimentos, um grande mover, um grande, barulho, e a gente chorar, e cair, e rolar, espumar a boca, e pular. É verdade que quando o Espírito está nisso, eu venho com essas expectativas, muitas vezes, de ter um movimento. Mas a maior expectativa é conhecer Jesus pela sua palavra. E às vezes, ao invés de estarmos abertos ao que Jesus quer falar, nós estamos juízes da palavra. Não estou querendo dizer que nós não vamos ter senso, tá, queridos? É o quê? Estarmos abertos, porque hoje eu vejo muitos irmãos perguntando: por que não tem os milagres que tinha antigamente? Por que não tem os poderes que tinha antigamente? Por que não acontece igual acontecia antigamente? É porque a gente não crê na palavra igual eles criam antigamente. Porque a palavra hoje ainda não está sendo fundamento para nós, mas o movimento de Deus. Jesus não tem sido suficiente para nós, nós queremos algo mais. E quando isso acontece, as portas fecham, porque Deus não divide a sua glória. E a gente pensa: não, eu vou tomar o lugar de Jesus. Não, só está querendo dizer que Deus não vai dividir a sua glória nem com os seus milagres, nem com os seus moveres, nem com os dons, nem com as pessoas, porque Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Essa é a boa parte que Maria percebeu. Eu preciso conhecer Jesus no que ele está falando comigo. Então, quando Jesus estiver falando, eu paro tudo. Depois nós vimos que essa família passa por uma dificuldade, e que as tribulações, e que servir Jesus não nos priva de passar tribulações, mas com elas nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, A gente viveu lá em casa esse tempo com Pedro, alguns irmãos, ele com dor de cabeça, arrumou algo no intestino. Eu falei: Pedro, eu preguei, e falei para ele, falei: Pedro, ele estava louco para vir para a comunidade. Eu falei: Pedro, vou entrar num acordo aqui, eu já aprendi, tá? Com a Rebeca, eu falei, Por quê? Eu preguei sobre que nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Parece que você tirou o mês de outubro para me ensinar isso, Então, a gente aprende muitas vezes na situação difícil que a gente está passando, nas pressões dessa vida, no lado negativo. E Maria aprendeu isso. Então, essa família passou por uma dificuldade grande. E qual que era essa dificuldade? O seu irmão amado, que Jesus amava, morreu. Não, primeiro ele ficou doente. E ao ficar doente, elas buscaram aonde? No lugar certo, na pessoa certa. E elas ganharam o entendimento certo, que era Jesus. E quando elas buscam em Jesus, Jesus não atende na hora. Já falamos sobre isso, e não é repetindo, mas é porque isso aqui é importante, tá?
apesar de ministrar nos outros domingos, para que a gente entenda, eu creio que aquilo que o Senhor quer trazer para nós hoje nesse final de texto. Então, elas entendem e elas vão no lugar certo, mas a resposta não vem na hora. E foi quando nós falamos de expectativa e de esperança. Nós viemos para cá com a expectativa de algum movimento, ou nós viemos para cá com a esperança de que Deus está aqui e Ele vai ministrar em nossa vida. São duas coisas muito parecidas, né? E eu não estou conseguindo me livrar desse texto. Nós tivemos uma reunião de presbitério na quarta, o tempo inteiro eu falando para o cara, não, mas é expectativa e esperança. Você pregou esse domingo. Eu falei, vou pregar para você hoje o dia inteiro, porque isso está queimando, nos livrar das expectativas naturais. A gente se frustra, não é porque Deus não é bom. Alguém duvida disso? Não é porque Deus não é poderoso. Alguém duvida disso? Não é porque você tem dúvida da salvação, que você é filho de Deus e quando tudo terminar nós vamos estar com o Senhor na glória dele. Você duvida disso? Duvida que Jesus vai voltar? O problema é que Deus não consegue obedecer de fazer isso do nosso jeito, no nosso tempo. E aí as nossas expectativas nos levam à ansiedade, às frustrações. E a Bíblia fala que nós precisamos ter esperança. Esperança é aquilo que é gerado em nós pelo Espírito, na certeza de que Deus é fiel, de quem Deus é e de que a palavra dele se cumpre. E a expectativa é que eu quero as coisas do meu jeito. Então elas tinham uma mistura aqui de expectativa e de esperança, e quando o irmão fica doente, elas vão nas pessoas certas, vai na pessoa certa. Mas Jesus não atende. Aí depois que Lázaro morre, ele aparece. E quando ele aparece, as duas vão diante de Jesus com características diferentes e se prostram e usam uma expressão que a gente fala, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós estávamos na oração, quando eu estava orando para Deus manifestar a presença, falei, elas entenderam o que era a prioridade. Apesar de que a expectativa não foi suprida, elas tinham a certeza de que o ponto seguro é a presença de Jesus. É a certeza de que se o Senhor estivesse ali, a coisa seria diferente. Então a busca que elas tinham, que às vezes a gente critica, elas não teve fé porque Jesus ia ressuscitar. Querido, nenhum de nós ia ter fé de que Jesus ia fazer alguma coisa depois de 4 meses que alguém já tinha falecido. Vamos ser francos. Elas são para representar a nós no nosso dia a dia, de tirar essa carga de ficar medindo que não temos fé. Mas elas tinham uma esperança e elas tinham uma certeza. Se Jesus estivesse presente, aquilo seria diferente. O que é que nós temos que ter certeza? Você tem certeza que se Jesus estiver presente numa situação, ela vai ser diferente? Vocês creem? Então por que a gente fica buscando um monte de recursos a não ser a presença dele? Porque quando nós estamos cheios de tribulações, nós temos uma semana inteira para encarar, a gente gasta um tempo precioso que a gente poderia estar lançando para buscar a presença dele, tentando resolver do nosso jeito. Porque você é humano, você é gente, você é pecador, salvo. E Deus conhece as nossas limitações, porque essa é uma limitação humana. Mas pelo poder do Espírito, o que o Senhor quer hoje nos estimular a mostrar? Aonde está a solução? Estava na presença deles. Elas estavam erradas? Não. Elas perderam a expectativa porque a situação aparentemente já tinha acabado? Sim. Quer dizer que ele não estava presente? Não. Ele estava. Ele fala para os discípulos, o Lázaro está doente. Pois é, então vamos esperar, né? Acho que os discípulos falaram assim, vamos esperar. Eles não devem ter falado ai não, né? Só falaram outra coisa lá. Não sei o que aqui judeu fala. Depois Jesus vem e fala assim, não, vou lá acordar o Lázaro. Pai, se ele dorme, ele está seguro, né? Não, moço.
Morreu. E se fosse eu, ia julgar Jesus. Falei, morreu? Sim, o senhor não foi lá sabendo que ele ia morrer? É porque a gente não tem coragem, quando estamos no quarto secreto, de rasgar o nosso coração diante de Deus. E aí precisamos ser como Marta, que era íntegra, inteira. Ela chegava diante de Jesus e expunha quem ela era, e ela ficou exposta para ficar aí 2000 anos depois a gente fala mal dela. E as irmãs que têm o perfil de Marta ficam carregadas de culpa. Tem até livro, né? Como ser Maria nos dias de Marta. Não, querida, quem é Marta tem que ser Marta. Tem que aprender a ouvir a voz de Jesus. Quem é Maria tem que ser Maria. Mas quando as duas se juntaram, cada um nas suas características, elas alcançaram o coração de Jesus. E elas chegam de Jesus, se o Senhor estivesse aqui, querido, coloque isso no seu coração. Em todo o tempo, Cristo está presente. E é Ele que nós precisamos achar. Nós estamos no dia de muita bagunça, muita dúvida. A internet e rede social está deixando a gente doido. Deixava a gente doido com política. Está deixando a gente doido com teologia maluca, cada hora aparecendo, um fala uma coisa, outro fala outra. Está deixando a gente doido com comida, com alimentação, com saúde. Não, sério, não é? Você grava um vídeo, você não pode, você precisa tomar um café da manhã, come torrada, come ovo, bebe suco integral, aí vem outro vídeo, suco integral é um veneno, torrada vai te matar, ovo tem salmonela. Jesus, quem que você escuta? O que você come? Onde nós precisamos estar centrados? Na verdade. Onde elas foram? Na verdade. Onde nós, como pessoas comuns, vamos? Na verdade. O véu foi rasgado. Nós temos acesso, pelo sangue do Cordeiro, ao Cristo que está presente. E se nós percebermos Ele presente, algumas coisas, não é que não vão morrer, elas vão morrer, porque elas precisam morrer, mas vão ressuscitar aquilo que é de Deus. Amém, querido? Nós estamos debaixo de um governo do Cristo. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para vencer a morte. E aí eu vejo que esse texto fala que quando Maria fala com ele sobre que Lázaro tinha morrido, fala que ele se indignou, ele ficou agitado, né? No original diz que ele ficou indignado, eu creio que com a morte, com o pecado, com a dor. Diz que Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, mas é o mais expressivo de dizer que o Senhor era homem e na sua humanidade conhece as nossas dores. E aos pés dele é o lugar de rasgarmos o nosso coração. Por isso a gente tem insistido nesse assunto de quarto secreto, de restaurar o altar, porque ali é o lugar de nós estarmos aos pés dele e descobrirmos o que ele está ensinando e onde ele vai se revelar. Não é não termos as nossas lutas, mas é irmos mais que vencedores para as nossas lutas. Sabe quando nós somos mais que vencedores, querido? Quando nós somos vencidos por Cristo. Quando é que nós somos vencidos por Cristo? Estou dando o spoiler de uma outra palavra. Quando nós abandonamos as nossas forças para nos render ao domínio e à direção e ao governo dele. Ainda que seja difícil, ainda que nós não entendamos, mas na certeza de que ele é nosso Pai, ele nos ama, ele nos alcança, ele não falha. Por pior que seja aquela dor, eu sei que ele é confiável e aquilo é o melhor. E eu não estou falando para a gente viver isso de forma fantasiosa, não. Nós podemos chorar, nós podemos espernear. Deus não tem problema emocional de nós o questionarmos. Ele é Pai.
Mas Ele está nos trabalhando a conduzir a sermos filhos maduros. E o filho maduro se importa com a presença de Deus. O filho maduro é dependente, não é independente. Então, essa família passa por essa situação e nós vemos um ambiente de morte. E ainda, nesse ambiente de morte, tem a vida da igreja. Ao redor das duas, quando falar a vida da igreja, tinha os judeus que consolavam Marta, tinha os judeus que consolavam Maria, que ela era mais vulnerável, e a Marta, que era independente, saiu para resolver a vida dela, toda estourada, com as emoções, não pode parar. E as duas vão até Jesus. E aí aquele povo lá ficou olhando, igual nós julgando. Falou assim, mas será que esse Deus dela aí não podia ter evitado que Lázaro morresse? Outros falavam, nossa, aquele irmão especial, Deus ama ele, né? A gente fica até inveja, tanto que ele é abençoado, né? E nesse contexto, quando parece que é um ambiente de luto, nós chegamos hoje nesse tempo. Fechou as portas. Acabou. E eu não sei quantos de vocês têm vivido situações, às vezes, no casamento, nas finanças, na saúde, na sua fé, que você pensou assim, morreu. Acabou. Não dá mais. Sem chance. Podia ter feito assim, podia ter sido assado. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse ouvido, mas agora morreu. Alguém tem alguma área, você já passou situação assim? Quando nós estamos totalmente, acabou. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordena, tirem a pedra. Aí Marta, né? Senhor, já cheira mal. Tem 4 dias que ele está morto. Por que 4 dias é importante? Os estudiosos dizem que tinha uma linha dos judeus, não sei se eles estavam ali, que até o 3º dia era possível, a alma estava mais perto do corpo, então ela podia voltar e poderia haver uma ressurreição, mas no 4º dia era impossível. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas se acontecesse, tinha essa explicação. Outros explicam que poderia ter como é aquela doença? Catalepsia? Que podia. Então, eles tinham um prazo de 3 dias para definir que a morte era morte, acabou. Então, Jesus no 4º dia, e ele falou, Senhor, já cheira mal. Primeira lição clara. Jesus dá uma ordem. O que Marta faz? Argumenta. Parece com nós? Argumenta. Queridos, eu creio que Deus tem falado conosco hoje há muito tempo o caminho e o que Ele tem para nos tirar das situações de morte emocional, física, financeira, familiar, com filho, com... Mas o que nós fazemos? Nós argumentamos. E muitas vezes nós não argumentamos verbalmente, mas a nossa mente, o nosso coração resiste. Por quê? Porque de forma legítima, queridos, e de forma natural, aquilo não tem mais solução. Tem relacionamentos que não tem mais solução, tem coisas que não tem mais solução.
nós queremos um milagre, nós queremos a manifestação de Deus, mas quando Deus diz, olha, vai para essa posição e espera aqui, e que nós achamos que é injusto, porque nós somos cheios de justiça, nós achamos que vai nos deixar vulneráveis, nós não queremos estar vulneráveis, nós achamos que vai nos deixar expostos, nós não queremos estar expostos. Nós argumentamos, tem jeito mais não? Querido, tem. Se não tiver jeito, quem vai dar essa palavra? Jesus. Estamos entendendo que Ele é o centro? Qual é o nosso problema como igreja hoje? Nós deixamos Jesus do lado, deixamos Ele participar da reunião, nós queremos um monte de movimentos, mas Ele não tem sido suficiente e a palavra dEle é questionável. Tem gente aí falando que tem que ser atualizada. Espera aí, vamos voltar aqui. Tira a pedra. Outro ponto que dificulta tirar a pedra é porque está fedendo. E a gente não quer deixar sair as coisas que estão fedendo. Queridos, e tem muita coisa fedendo no meio da igreja. Tem muita coisa podre. Tem muito pecado. E a gente fala de pecado, parece que é só coisa né? Sexo, drogas, rock and roll. Não, tem muito outro tipo de pecado. Tem soberba, tem arrogância, individualismo. Tem dores. Às vezes não é só pecado. Tem dores que são legítimas, só que a gente está alimentando. Tem mágoas que às vezes são legítimas, tem razão, você realmente foi ferido, mas fica alimentando aquela ferida e não deixa mexer, porque se mexer vai feder, e para feder nós não queremos que fede. E o terceiro, e um outro ponto, tirar a pedra, é o outro. Parece que a gente escuta Jesus falar lá de fora assim, ó, tira a pedra. E aí a gente vai querer empurrar a pedra para sair. Não vai. É o corpo. Então, 2 pontos. A presença de Cristo está aqui, ela tem que ser suficiente e é Ele que é o centro. E quando vier uma palavra para nós, vamos estar procurando discernir essa palavra, não em cima de sinais externos, milagres ou coisas que nós pensamos assim, né? O se, né? A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Não é se sim, se não. Se der certo, é o sim de Deus. Se não der certo, é porque Deus não abençoou. E eu tenho notícia para você que muita coisa pode dar certo e Deus não está nela. E muita coisa, eu creio, tem dado errado na nossa vida porque Deus está nela e tem nos preservado de descambar para um caminho que vai tornar às vezes sem volta, vai custar caro e Deus na sua graça põe um limite para nos trazer para o rumo. Amém, querido? Vocês creem nisso? Então, é mais provável de que aquilo que não está dando certo, Deus esteja nele, do que aquilo que está dando certo, Deus está ali. Faz sentido para você? Então o Senhor fala, tira a pedra, mas os argumentos. E aqui fica para nós uma outra vertente. Você como um obreiro, que está olhando às vezes para o irmão, está vendo que a situação do irmão está ruim, ele não está conseguindo sair, está lá, ó, quer nada não. Não é crente não. Estou exagerando que a gente não fala assim, não pensa, mas não tem jeito mais não. Vocês não fazem muito isso. Eu que sou pastor, cuido de todo mundo, só eu que peco com isso. Falo assim, não, vou perder meu tempo mais não. Cansei. Aí eles falam assim, você morreu na cruz? Não. Então, cala a boca e vai lá. Deus às vezes pode estar olhando para o seu lado e você está perdendo tanto tempo com você mesmo e não está vendo Jesus mandar você tirar a pedra da vida de outro. E às vezes a gente está olhando para a igreja, estou falando igreja aqui, comunidade, não tem muita coisa para consertar. E descendo
e com o coração insatisfeito, porque está podre e está fedendo, Deus está falando, vai lá e tira a pedra. Não vou me envolver nisso não, dá muito trabalho, muito canseira. Querido, mas é para isso que nós fomos chamados. É para isso que foi eterno. Fica atento à voz de Jesus quando disser, tira a pedra da vida de alguém. Jesus fala isso num texto de Mateus 18. A Bíblia fala isso em outro lugar, fala, se você vê seu irmão pecar, vai lá e argue. Ajuda ele. Não é condena. Arguir é pergunta, ajuda, tira, chama a testemunha, leva para a igreja. Com o coração é o seguinte, não abre mão dele, resgata esse irmão, busca ele de volta para o reino. Não é vai lá e argue, já descarta logo. Não, não posso descartar de primeira, tem que ter na segunda. Eu vou até na terceira que a gente já faz logo. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Uma vez ministrei aqui, queridos, que Jesus, ele serviu a ceia para Judas, deixa que os Judas se matam. Mas está fedendo, mas está fedendo dentro de nós. Mas lembra, isso é parte da humanidade, não está aqui para jogar uma culpa, mas para nós termos um diagnóstico de como é a mente natural. Mas Jesus não se move pela sua mente natural, amém? Glória a Deus, querido. Deus não depende de mim, de você, para fazer a obra dele. Nós não podemos gerar aqui um culto maravilhoso, um ambiente espiritual que produza vida. Nós não podemos gerar aqui algo que seja verdadeiramente espiritual, mas se nós obedecermos o ensino e a palavra de Jesus, entendendo o que Deus deixou para nós obedecermos essa palavra que Ele ensina se 2 ou 3 estiverem ali, quando o corpo se reúne e busca a presença de Deus, vocês vão me encontrar. Então, essa é a fé que nós cremos, de que nós podemos juntar e proclamar a Deus, e o que vai acontecer aqui, Ele vai definir. Mas já morreu. Não tem jeito. Então, tira a pedra. Mas está fedendo. Então, irmãos, nós queremos muitas vezes, agora eu queria que você prestasse atenção, nós queremos um milagre. Amém? Quem está precisando de um milagre aí? Só eu? Para animar vocês. Só que nós queremos um milagre numa visão fantasiosa. De que para receber o milagre vai ser numa situação confortável, onde Deus vai fazer do meu jeito, onde Deus vai, Ele é bom, Ele não vai deixar que as coisas ruins aconteçam. Não, muitas vezes o milagre só vem quando o milagre vem com situações desconfortáveis. O Lázaro morreu, a Marta está sem fé, o homem está fedendo, a situação está podre. Tem que tirar a pedra, e o que está podre tem que vir para fora, o cheiro ruim tem que vir para fora para o milagre acontecer. Então os milagres não estão acontecendo porque o mundo está nos ensinando a ser individualista, nos guardar para viver de aparência. Sabe onde você vê isso? Rede social. Irmãos, confessando, não vou contar os santos, mas o milagre eu conto. Tem vezes que eu ligo para o irmão, com foto no Instagram, lá com a esposa, e eu acabei de sair da casa do cara querendo divorciar. Falei, cara, que marmota é essa? Palhaçada. Lindo para os outros verem. Larga isso, vai para dentro, arranca a pedra, está fedendo, deixa Jesus pôr a mão, escuta o que ele está falando. Vem para fora. Ninguém vai poder te arrancar do buraco. O Senhor está nos chamando. Vem para fora, sai do mundinho, sai da proteção. Você está morto mesmo, está fedendo mesmo, a situação está difícil, não tem solução. Vem para fora. Se Deus quiser agir na minha vida, Ele vem aqui e age. Não vai, Ele vai te dar uma palavra para você obedecer e reagir. Isso é relacionamento. Jesus não entrou lá e arrancou Lázaro de lá. Agora, o defunto, 4 dias, saiu da tumba. E aí eu tenho um negócio que, como que ele saiu se ele estava amarrado?
não sei. Sabe, assim, eu posso alegorizar, querido, posso compartilhar minhas viagens quando eu olho para a Bíblia. Houve nele uma reação de reconhecer a voz de Jesus e um esforço. Porque o reino de Deus, a salvação é de graça. De graça. Você creu em Jesus, foi batizado, entende que Ele é o único Senhor e Salvador, entende que Ele é o Filho unigênito de Deus, que encarnou, nasceu de uma virgem, morreu naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou e que vai voltar, você está salvo. Mas o reino de Deus, que é a vida eterna, para a gente viver uma vida plena agora, é por violência. Sabe o que é essa violência? Não é contra os outros, é contra a sua natureza, contra a sua carne. Tem que dizer não. Então eu entendo assim que Lázaro, quando ouviu, falou: nem essa atadura, nada vai me segurar. Eu estou fedendo, mas eu vou sair. Quem está lá fora será, hein? Será que os parentes vão estar lá? Será que a alta sociedade... Queridos, a gente está rindo, mas nós funcionamos assim. Às vezes pessoas, às vezes circunstâncias, às vezes algumas coisas nos impedem de vir para fora. Queridos, hoje é o dia de ressurreição. Não é hoje só aqui, é o dia que nós temos culto, nós estamos na presença de Jesus, que Jesus está falando e Ele está dizendo: vem para fora. Sai de dentro de si mesmo, sai do túmulo, sai daquilo que está te matando. Está difícil, é difícil, querido, não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Jesus disse que teríamos aflições. O mundo está promovendo para nós termos coisas fáceis. Antigamente você tinha que andar para desligar a televisão, agora não vai para a televisão, já vai para o celular, agora é touchscreen, agora nem touch não quer, nós queremos voz. Daqui a pouco nós queremos pensar. E aí vai dar ruim, né? Porque se a gente arrumar equipamentos eletrônicos que dependem da gente pensar, não vai funcionar, porque a gente não está pensando. É uma geração que não pensa. E nós precisamos pensar segundo a mente de Cristo, segundo a palavra. Amém? Então ele fala: vem para fora. Irmãos, eu não sei o que aconteceu lá. Maria está calada, a gente não sabe dela, e agora tira Marta e Maria de cena, porque Jesus é o foco. E ele diz o seguinte: eu não disse a você. E a coisa não tinha acontecido, hein? Que se crê, verás a glória de Deus. Crê naquilo que é o princípio, crer nessa palavra, crer no que Deus está falando, você vai ver a glória de Deus. Por que nós não temos visto a glória de Deus na nossa vida individual, na nossa família, no nosso casamento, aqui na comunidade, na igreja como um todo? Se crermos, vamos crer no que Deus quer fazer aqui. Vamos crer no que Deus quer fazer na sua casa. Essa palavra é viva e ela vai cumprir. E ela diz que bem-aventurado é aquele que anda nessa palavra, que crê. Sabe o que é bem-aventurado? Alguém que é mais que feliz. E nós estamos lutando para ser feliz por conta própria. O problema não é ser feliz, o problema é buscar a felicidade na coisa errada. Faz sentido para você? Vem para fora. Sai do mundinho que você entrou. Sai desse ambiente de morte. Qual que é o ambiente de morte? O mundo. As riquezas dessa vida, as coisas dessa carne, vem para fora, que nos amarram. O anseio pelas coisas desse mundo nos amarram. Os princípios desse mundo nos amarram. O que é desse mundo leva para a morte, nos amarram. Então nós não estamos amarrados. Não é porque nós não somos crentes, nós não estamos amarrados, porque Deus não está agindo. Muitas vezes porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus dizendo: vem para fora. E Jesus está prometendo: faz isso e você vai ver o quê? As coisas dar certo? Não, você vai ver a glória de Deus. Querido, e quem vê a glória de Deus vai querer ver outra coisa? Sério? Quem vê a glória de Deus, vamos ser francos, vai querer ver outra coisa?
A gente fica medindo ainda porque acho que a gente não viu a glória de Deus. Porque a hora que vê, querido, você quer ir embora. Por isso que Paulo fala, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E eu estou doido para ir embora, mas eu sou obrigado a ficar aqui por causa de vocês. Eu tenho uma heresia particular, tá? Sobre Moisés. Que o povo fala assim, que Deus castigou Moisés para não entrar na terra. Isso é meu, tá? Pelo amor de Deus, não sai pregando isso aí, falando que é doutrina, não, é minha. Deus castigou Moisés porque ele bateu na rocha 2 vezes. Não, a Bíblia diz que ele não entrou na terra porque ele não creu em Deus para santificar Deus diante do povo. Eu falei, estou frito. Eu estava insatisfeito com o povo, bravo com alguns irmãos e querem largar. Eu falei, opa, eu preciso crer em Deus. Não é para... Porque, é um pastor legal que cuida dos outros, que ama, não. Não, queridos, eu sou interesseiro, eu estou crendo em Deus para não perder minha entrada na terra prometida, porque eu preciso santificar o nome dele diante de vocês, e nós precisamos santificar o nome de Deus diante do mundo. Nós estamos aqui para isso. Se não fosse para isso, a gente já podia ter ido embora, porque nós estamos aqui para santificar o nome de Jesus diante do mundo, porque tem filhos lá que ainda não foram alcançados. Aí nós não cremos, e aí eu falei, Deus, voltando aqui um parênteses, tá? Para a gente não perder o vício de atrasar um pouco a palavra. Aí Deus pega Moisés e leva lá para o monte e mostra para ele a terra prometida. Queridos, Moisés tinha visto a glória de Deus no monte há uns diazinhos atrás. E olha que olhou para aquela terrinha prometida, falando, aquela é a terra, aquele é o povo, aquele é o inimigo, você quer mesmo ir para lá? Isso não é doutrina, tá? Isso é viagem minha, fechando parênteses. Queridos, quem vê a glória de Deus não quer outra coisa. E ver a glória de Deus não é fantasia, se achar que vai para o céu. Ver a glória de Deus é nos dar autoridade, força, vigor, vida para enfrentar a vida nesse mundo, enquanto nós estamos aqui glorificando o nome de Deus. O que é glorificar o nome de Deus? Manifestar o nome dele aos homens, pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas. É o que aconteceu aqui. Ele aconteceu aqui. Eu não disse que se vocês crescem, você veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Isso aqui dá outra palavra, né? Nós nem temos limitação. Mas isso aqui, essa expressão me serviu para lembrar de João 17, para dizer o seguinte, querido. Nós vamos ter uma igreja perfeita, nós vamos ter uma igreja saudável, você vai ser restaurado, nós vamos viver uma unidade perfeita, porque Jesus orou por isso, e Deus sempre ouve Jesus. E Ele está diante do Pai, intercedendo por mim e por você, como a palavra diz em Hebreus. Então as coisas estão acontecendo, nós estamos aqui, eu e você estamos sobrevivendo, crescendo na fé, não é porque nós estamos fazendo tudo certo, é porque Jesus está diante do trono intercedendo por nós. Entende, queridos? Não é porque você é um bom crente, é porque Jesus está diante do trono intercedendo por mim e por você nesse exato momento. E a gente fica aqui no desespero de que algo aconteça e ele está lá com a certeza do que vai acontecer. Pode ser hoje alguma coisa. Você pode sair daqui transformado mesmo sem nenhum movimento externo. Mas pode acontecer algo extraordinário. Ele define. Mas Jesus está diante do trono, intercedendo por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos sobrevivendo. É por isso que as coisas estão caminhando. Por isso que algumas coisas estão se resolvendo. Por isso algumas coisas estão dando errado, porque Deus está nos preservando. Porque Deus tem um plano e no fim vai ter uma igreja gloriosa, perfeita, com quem Ele vai se casar e nós somos parte disso. E aí ele diz, não endureça o seu coração quando ouvir a palavra. Você vai decidir de que lado que você vai estar. Estava ministrando Apocalipse para os meninos lá em casa, e eu, pai, como sempre, né? As pérolas que saem.
Essa veio do Pedro. A marca da besta pode ser colocada em criança, já que Jesus está voltando? Eu sou criança. Falei, filho, sem chance de que você vai escapar disso. Então a questão é, não, mas esses dias eu estava vendo uma pergunta, a pessoa fez, eu acho que o Elon Musk é o anticristo. O anticristo já está no mundo? Queridos, essa não é a nossa preocupação. Eu creio que está. Mas a nossa preocupação não é com as coisas que vão acontecer. Define logo de que lado que você está. Não é o que vai acontecer que é o grande coisa importante, é de que lado que eu estou. Então Jesus orou e tem orado por você, você entendeu isso? Quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver durante a sua semana, quando você pensar em endurecer o seu coração e dar aquela dose assim potente de adrenalina na sua carne para ela se manifestar, pensa assim, Jesus está intercedendo. Vai dar errado porque Jesus está intercedendo, isso é bom para mim e para você. Porque Deus é bom. Deus não é bonzinho. E aí ele continua aqui. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Quando você nasce de novo e vem para fora, queridos, as coisas não estão prontas. Aceitei Jesus, acabou. Acabou mesmo. Salvação. Mas Lázaro sai com os pés amarrados. Ele não consegue andar. Viver a vida plena que Deus chamou a ele para ser produtivo. Ele não consegue andar nos caminhos que Deus colocou para ele. Por quê? Porque ele está com o pé amarrado. Quantas coisas na sua vida está inconstante, você faz planos, a gente organiza, não consegue sair do lugar, não consegue projetar, tantos anos vivendo a mesma coisa, na inconstância, sem arrependimento, mas você creu em Jesus, você veio para fora, mostrou que estava podre, confessou aqui, os pecados apareceram, mas o pé está amarrado, precisa de ser desatado. Ele estava com as mãos amarradas. O que é mãos amarradas? Ele está inoperante, ele está improdutivo no reino de Deus, ele não tem fruto, ele não consegue trabalhar, ele não consegue desenvolver os seus dons. Tem gente aqui que tem dons fantásticos de evangelismo, mas não consegue, às vezes, tem graça para falar do amor de Deus, e não consegue enxergar quem está ao lado, no trabalho, em todo lugar lá fora. Dons para orar, para interceder, curas que precisam acontecer. Recursos para a gente fazer a obra de Deus. Está tudo aonde? Aqui. Qual o problema? Às vezes nós estamos com as mãos amarradas. Mão amarrada, querido, não é que você está improdutivo. Não é que você não está pão duro aqui. Não. Tem um pouquinho antes. Às vezes não está conseguindo ganhar, não está conseguindo que dê fruto aquilo que Deus deu. E fala que ele estava em rosto ou numa atadura, ele não está vendo. Ele não está ouvindo. Ele conseguiu ouvir a voz de Jesus. Mas quando Deus chama ele para fora, o que Jesus faz? Desamarra ele? Desamarrem ele. Alguém vai ter que tocar na sua vida para te ajudar a andar. Ninguém anda sozinho. Alguém vai ter que te discipular para que você desenvolva os seus dons. Alguém tem que trazer o ensino para renovar a sua mente, abrir sua visão, abrir os seus ouvidos. A palavra de Cristo, ela vem num momento direto para nós, no outro momento vem através do corpo, e nós precisamos estar discernindo essas coisas. E eu creio que é um tempo que Jesus está dizendo para nós, olha, tem muita situação de morte no nosso meio, tem muita situação de morte na sua vida. Falta de esperança na vida da igreja, falta de esperança no casamento, muitas expectativas frustradas,
não é? Muitas dores, muitas feridas. Já fiz isso um monte de vezes, já fiz isso de novo, é isso aí. Eu quero um milagre de Deus. E o Senhor está dizendo para nós hoje que é verdadeiramente isso. Se Ele estiver na situação, a gente pensa, não teria morrido. Mas se morreu, creia. Você vai ver a glória de Deus. O casamento não está do jeito que é para ser, e não tem jeito mais. E o pior dos mundos é a gente criar uma sociedade funcional com o nosso casamento e não uma vida matrimonial que manifesta a glória de Deus. E por isso que muitos de nós às vezes temos perdido filhos. Creia. Vem para fora. Está podre, tem problema, vai para fora. Tem uma palavra de Deus que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Anos e anos e anos, seja qual área for, finanças, vícios, finanças, mas o que o Senhor tem? Nós precisamos, queridos, creio que concluir, estar atento, como Maria disse, boa parte de buscar a revelação de Cristo, conhecê-lo e estar na sua presença. Porque nós temos a certeza, o mundo dicotomizou isso. Parece que essa primeira parte é para cá, aqui dentro. Né? Aqui dentro, a casa de Obed-Edom, na reunião de quarta, essa primeira parte serve. Não serve lá para fora. Mas Jesus está dizendo assim, ó, ouve, escolhe a melhor parte. Ele, a sua presença, a sua voz, Ele é o centro, Ele é suficiente. Eu sei que a hora que eu for lá para fora, tem um monte de necessidades, mas não tem problema, Ele é o suficiente. E o texto nos ensina que Ele chorou porque Ele sabe das dores, das necessidades, Ele foi humano, Ele entende o que precisa. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aonde? Lá nos céus, com os céus abrindo, aquela glória fantasiosa? Não, eles viram a glória de Deus, de Jesus agindo na sua dor, na cura daquilo que era impossível, na restauração daquilo que era impossível, no renovar daquilo que era impossível. Não tem jeito de ter alegria. Deus quer restaurar alegria na nossa fé, alegria em celebrar, alegria em falar de Jesus, alegria em estar na presença de Jesus. Coisas que às vezes parecem bobas, mas que nos geram dor. Jesus está dizendo, se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É Ele intervindo a nosso favor em situações que são impossíveis. Não é a glória de Deus só naquela questão. Vai ser bom também, né? Se os céus abrirem, a gente vê os anjos. Essa é a glória de Deus. Mas não é isso que Jesus está falando. Você vai ver a glória de Deus no seu trabalho, você vai ver a glória de Deus na sua família, você vai ver a glória de Deus com pessoas que você ama, que você fala é impossível, que não segue a Cristo, sendo resgatado, você vai ver a glória de Deus trazendo seu filho, você vai ver a glória de Deus, onde Deus vai promover reconciliação de pais aos filhos, filhos ao pai, para que venham preparar o caminho para o Senhor. Dentro da nossa rotina, a glória de Deus se manifesta. Amém? Senhor, nós te louvamos. Ah, Jesus. Só o Senhor pode nos revelar essa glória, ou trazer uma revelação prática àquilo que o Senhor falou conosco essa manhã. Mas eu creio que o Senhor está nos chamando a um tempo de ressurreição. Ressurreição de relacionamentos, ressurreição de ânimo, ressurreição de vida, de vigor da vida da fé, ressurreição de vidas profissionais, ressurreição de tantas coisas que nós não conseguimos discernir. Mas aonde estiver morte, eu creio que o Senhor é um tempo que o Senhor está vindo. Passou os 4 dias,
Muitos de nós passamos esses 4 dias de luto pensando, acabou. Mas eu creio que nós estamos entrando num tempo que o Senhor está vindo a nossa palavra e nos chamando, vem para fora. Em nome de Jesus, Pai. Nós quero só te louvar e te agradecer, porque creio que o Senhor falou conosco. Creio que o Senhor falou conosco.